Olá pessoal, meu nome é Thiago Vieira e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês essa lindeza de planta que são as begônias. Eu quero falar um pouco sobre elas, dizer qual é a forma de cultivo. Me diz se você não se encanta por essa coloração de folhas. Gente, as begônias elas existem nas mais variadas cores e formas. Essa daqui é uma variante que tem um tom prateado com uns veios bem escuros e o verso dela é bem marcado e piloso. As begônias elas são plantas de fácil cultivo, mas elas também são envoltas em uma fragilidade. O que acontece? Elas são plantas que gostam de solo úmido, mas sem ser encharcado. Em geral, as pessoas acabam colocando muita água nelas. Outro problema que eu noto também no cultivo das begônias é a luminosidade. Begônia não gosta de luz solar direta, mas ela também não gosta de ficar em ambientes escuros. Então o que eu indico para a begônia é aquela luz indireta, varandas muito iluminadas, locais muito iluminados. Se você quer ter ela dentro de casa, você pode ter inclusive levando ela para próximo de uma janela, por exemplo, para que ela receba bastante luz, mas nunca luz solar direta. Água nas folhas é outra coisa que a begônia não gosta. Então, na hora de regar, gente, é regar o solo. Nunca regar a planta. Você pode notar que as folhas elas têm muitos pelinhos embaixo. E esses pelinhos são justamente para poder aproveitar essa umidade do ar, essa umidade do ambiente. E elas não gostam de ter muita água nas folhas para não causar apodrecimento. E eu vou fazer aqui o plantio dessa begônia e dar dicas para vocês de como cuidar dessa planta. Para plantar, eu vou utilizar um cachepô, só que ao invés de deixar ele sem furos, eu fiz aqui, ó, 3 furos embaixo e eu vou utilizar esse vaso para plantar. Eu escolhi um cachepô que é maior do que o vaso que ela veio, ó, não sei se dá para ver a diferença de tamanho. E é nele que eu vou fazer o plantio. Qual é o tipo de substrato adequado para as minhas begônias, Thiago? O que eu costumo utilizar aqui, gente, é um substrato bem equilibrado. Eu vou botar aí no vídeo a forma que eu misturo o substrato para begônias e que tem dado super certo comigo. A mistura de substrato que eu utilizo para as begônias são 2 partes de terra, uma parte de areia e uma parte de palha de arroz carbonizada. Vocês podem utilizar palha de arroz, fibra de coco, qualquer material poroso, né? Para deixar o substrato bem airado. Eu basicamente só junto a terra e a areia, misturo bem. E depois disso eu acrescento a palha de arroz. Misturo bem mesmo, gente, para deixar uma mistura bem homogênea, né? Para ele ficar bem distribuído todos os ingredientes pelo substrato. A minha preocupação é realmente fornecer um substrato que tenha matéria orgânica, mas que também seja bem airado, bem poroso e que permita um escoamento de água bacana, né? Agora que vocês viram lá como eu preparo o substrato, eu trouxe ele aqui já misturado. Tá aqui num saquinho, tá vendo? É aquela mistura que eu fiz ali no vídeo, né? Com terra, areia e casca de arroz carbonizada. E eu vou fazer o plantio dessa begônia aqui para vocês verem. Vou utilizar aqui o cachepô. O que eu começo a fazer? Eu utilizo um pedacinho de manta bem pequeno, ó, só para colocar sobre os furinhos, né? Coloquei lá dentro, só sobre os furos, tá vendo? E aí eu vou fazer uma camada generosa de drenagem. Para isso eu vou utilizar aqui argila expandida, né? Vou utilizar aqui uma camadinha de argila. Coloquei aqui, gente, uns 2 dedos de argila expandida, mais ou menos isso aqui, ó, do vaso. 2 dedinhos para garantir que ela tenha uma drenagem bem eficaz, tá? Eu não quero que fique juntando água.
E acima dessa argila expandida, eu vou colocar mais um pedaço de manta de drenagem ou manta bidim. Ah, Thiago, eu não tenho manta de drenagem, o que eu posso utilizar? Você pode utilizar qualquer material poroso, tá, gente? Um pedaço de tecido velho, pode utilizar também folha de jornal, se você não tiver, ou mesmo uma camadinha de areia, funciona super igual. Mas manta bidim é muito fácil de achar, gente, é um material barato, inclusive, vocês vão achar em lojas de jardinagem. Ó, coloquei ali mais uma camadinha. Deixa eu trazer aqui vocês para dar uma olhada. Tá vendo? Coloquei ali mais uma camadinha de manta de drenagem. E aí agora eu vou começar a colocar o substrato. Então, voltando, gente, eu coloquei ela aqui no cachepô, né? Preenchi com o nosso substrato e tá praticamente plantada aqui a nossa begônia. É só recapitulando, gente, manter em um local muito iluminado e ter cuidado com as regas, tá? Rega, espera o substrato secar. Quando o substrato estiver seco outra vez, você molha. Quase sempre as suas begônias vão morrer mais por excesso de água do que pela falta. Então não exagera na rega, gente, que ela vai ficar numa boa. Ela tem realmente as folhas muito grandes, isso pesa, então muitas vezes ó, a folhinha fica caída assim e a gente pensa que tá murcha, mas na verdade não, tá, gente? É só o peso mesmo. É uma planta que tem realmente esse movimento, né? Aqui, eu vou até dar uma dica para vocês. Como ela tinha folha muito grande, eu não estava gostando do aspecto caído, eu coloquei pedacinhos de, não sei se vocês conseguem ver, de elástico, tá vendo? Aquele elástico bem fininho. Ele não machuca a planta, você consegue amarrar e aí ela fica assim com esse aspecto mais ereto, mais bonito. Manter num local claro, ter cuidado com as regas, fazer uma fertilização equilibrada, gente. Um NPK 10-10-10, um adubo líquido para folhagem já é suficiente para ela. Pode fazer essa adubação aí uma vez por mês, enfim, siga a recomendação sempre do fabricante, tá, gente? Comprou um fertilizante, leia as instruções do fabricante e siga rigorosamente o que ele pede. Sempre, na dúvida, coloque menos, tá? A adubação em excesso também mata a sua planta. Essas foram as nossas dicas aí para você cuidar da sua begônia. Ah, só para finalizar, eu vou fazer um acabamento aqui no vaso para ficar bonitinho. Eu vou utilizar aqui, ó, um pedrisco de rio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Ó, um pedrisco de rio grande. Por que eu vou utilizar esse pedrisco de rio grande? Porque eu quero justamente facilitar com que minha amiga veja o substrato quando ela precisar, para ela ter certeza que ela não está exagerando nas regas, né? Foi aqui um substrato bem poroso que a gente fez, né? Para facilitar aí o cultivo, mas ainda assim eu quero deixar esse substrato aparente. Poderia utilizar um pedrisco pequeno, mas eu preferi esse pedrisco maior. Fazendo aqui um acabamento para ela ficar bem bonita. Prontinho, ó, plantei aqui a nossa begônia e esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, não deixa de comentar, não deixa de dar o seu joinha aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos, né? Mostra aí para as pessoas que gostam de begônia, que têm dificuldade de cultivo.
Não é difícil, gente. É uma planta tranquila de se cuidar se você respeitar essas características básicas, né? Luz e controle de regas. Fez isso, ela vai ficar bem aí. Deixa o seu joinha, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, me ajuda a fazer esse canal crescer. Até o próximo vídeo.